Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações. Fique de olho, pois vamos começar a série de vídeos sobre Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos continuar o diálogo de Jesus com aquelas pessoas. Na verdade, anteriormente ele havia dialogado com a multidão e essa multidão o seguia porque ele fez um milagre da multiplicação dos pães e eles queriam se alimentar. E aí Jesus começa a falar para eles não se preocuparem com essa comida, pois essa comida vai passar, e começa a dizer que ele mesmo era o pão da vida e que as pessoas precisariam se alimentar dele. E aí a gente vai ler do 41 agora aos 59, explicando. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? E aqui é um ponto bem específico, porque os fariseus naquela época, não entendendo o movimento e o ministério de Jesus, o ministério espiritual, começaram a questionar a origem de seu ministério. Na verdade, a origem do ministério daquela época era dada no seu nascimento. Então, por exemplo, você, se fosse um sacerdote, você deveria vir da linhagem dos levitas, né? Então, você deveria vir da linhagem de Arão ali, e ser o sacerdote ali, que era uma herança, vamos dizer assim. Era uma cultura passada de herança. Inclusive, tipo, Zacarias era o sacerdote do templo e João Batista, seu filho, ele foi de certa maneira um sacerdote aí, só que fora do templo. E aquelas pessoas começaram a questionar a origem humana do ministério de Jesus, porque Jesus estava falando que ele era o pão que desceu do céu, e aquelas pessoas estão falando, como é que ele está falando que desceu do céu? Conhece o pai e a mãe dele? Não era Maria e José? Então eles começaram a fazer um questionamento humano com base num ministério espiritual. Bom, mas respondeu Jesus ele, ó, pare de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Ele estava falando isso a respeito também da multidão que estava seguindo ele. Então ele estava falando que assim, a multidão que estava ali, ela não viria até ele se não fosse o Pai que tivesse enviado. Então, mais uma vez fazendo uma ponte do ministério dele à obra de Deus, aquilo que Deus ele fazia. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Então ele está falando aqui que ele mesmo era a única pessoa que tinha visto a Deus em sua plenitude. Não só visto no sentido de vê-lo, mas no sentido também de ouvi-lo, no sentido de senti-lo, sentir a plenitude de Deus. E ele fala assim: asseguro-lhes que quem crê tem a vida eterna. Asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. Crê em quem? Crê em Jesus, que foi o Filho, que viu Deus, o seu Pai, em plenitude. E por vê-lo em plenitude, ouvi-lo e tudo mais, ele conseguia trazer a essência de Deus àquelas pessoas. E aí ele vai falar aqui, ó, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. E isso aqui está escrito em Isaías 54:13, onde diz que todos os filhos de Deus seriam ensinados pelo próprio Deus. E aqui no momento eles estão sendo ensinados por Jesus. Só que de maneira carnal mesmo. Jesus estava do lado deles ensinando. Só que quando Jesus ele foi e ele ressuscitou e subiu para o céu, deixou o quê? O Consolador. E da mesma maneira o Consolador, o Espírito Santo, ele ensina a todos os filhos de Deus. Por isso todos os cristãos, eles aprendem ouvindo a quem? Ouvindo o Pai, o próprio Deus. Então Deus ensina a todos os seus filhos. Não tem como a gente fugir disso. Deus ensina a todos os seus filhos. E por isso que ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai, e asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. Ou seja, Jesus ele poderia ensiná-lo porque ele tinha os mesmos atributos, a mesma função e o mesmo poder de Deus, podendo ensinar aos seus filhos. E ele fala: Eu sou o pão da vida. Os seus
antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E aqui ele está falando que as pessoas que comeram do maná do deserto, ou seja, aquelas pessoas que comeram realmente o pão que caiu do céu humano, no sentido de como se Deus estivesse fazendo chover comida para aquelas pessoas, estivesse entregando algo àquelas pessoas. Então, aquelas pessoas, mesmo ela tendo comido esse pão que caiu do céu, esse maná, essa providência de Deus, elas morreram. E Jesus está falando, ó, quem comer de mim, essa pessoa não vai morrer. E a respeito de que tipo de morte ele está falando? Ele está falando de uma morte física e uma morte espiritual. No sentido que aquelas pessoas do deserto, elas experimentaram a morte física. Porém, aquelas pessoas que comessem dele, sendo o pão da vida, não, elas teriam ainda assim uma morte física, mas não teriam uma morte espiritual. Isso porque a Bíblia ela vai falando a respeito de dois tipos de morte por todo o seu contexto. A primeira é a morte onde esse corpo se desfaz. E a segunda é onde existe a separação entre as pessoas e Deus. Então, ele faz distinção entre esses dois tipos de morte. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. E aqui ele já começa a falar a respeito de sua crucificação, onde ele mesmo se entregaria carnalmente para dar vida ao mundo e ressuscitaria em quem? Poder e glória. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Então, o que eles estavam reclamando? Que Jesus iria dar a carne no sentido deles irem lá e dar uma mordida na perna de Jesus ou dar uma mordida no braço de Jesus, mas não era a respeito disso que ele está falando. Apesar disso, ele diz que entregaria a sua própria carne para dar vida ao mundo. E ele está falando isso a respeito de quê? Do sacrifício que ele ia fazer ao mundo. Ou seja, desfazer a sua carne para que essa carne ela pudesse alimentar as pessoas. E aí ele disse, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, nem beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele está falando aqui a respeito principalmente do propósito da aliança da ceia. Aqueles que fazem aliança com Cristo, aliança na ceia, elas comem da carne dele, verdadeiramente, no sentido de comem da santidade e da pureza para terem vida eterna. E Jesus ele faz o quê? Come da nossa carne, do nosso pecado. Ou seja, à medida que nós usufruímos das bênçãos que ele nos traz, ele usufruiu das condenações e das maldições que nós trazíamos. Então ele está falando a respeito disso. Ó, e ele fala aqui: pois a minha carne verdadeiramente é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Muito bem, ele falando aqui a respeito de uma aliança espiritual onde continuamente as pessoas se alimentariam dele e ele se alimentaria das pessoas. E isso por quê? Porque nós temos uma fonte ilimitada de coisas erradas que nós fazemos e podemos fazer. Então nós estamos a pecar todo momento. E Jesus está em santidade em todo momento. Então essa troca, essa alimentação, eu ceiar dele e ele cear de mim, significa Deus retirar de nós as nossas impurezas e tratar dos nossos pecados, enquanto nós retiramos dele a santidade. Não retiramos no sentido de algo que pode se acabar nele, mas retiramos no sentido de pegar para nós e cobrirmos as nossas maldições com a santidade de Jesus. É isso que aqui fala a respeito. E da mesma forma como o Pai
que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, ele colocando como se tivesse uma vida plena em Deus, nesse mesmo sentido dele viver em harmonia com o Pai e dizendo que essas pessoas elas também viveriam em harmonia com o Pai porque se alimentariam do próprio Jesus, através dessa aliança da ceia, né, que seria o pão e o cálice. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram do maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Carfanaum. E aqui mais uma vez ele falando sobre ter vida nele mesmo e essa vida alimentar outras pessoas. Essa vida de Jesus nada mais é do que a palavra de Deus. A palavra de Deus alimentando, e por meio da ceia nós fazemos um ritual simbólico onde ali simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E isso é muito importante, porque à medida que nós comemos de seu corpo e de seu sangue, nós trazemos a santidade dele para nós, e o nosso pecado e a nossa maldição, ela vai com ele. E vai para onde? Vai para a cruz, justamente onde ele falou que iria. Ele disse que todo mundo ia comer da carne e do sangue dele. Então, só para a gente finalizar essa palavra, entenda. Verdadeiramente o sangue de Jesus é bebida? Sim. Verdadeiramente o corpo dele é comida? Sim. Porém, aqui a gente não mastiga o pedaço de carne de Jesus. A gente não bebe o sangue dele no sentido de ir lá no braço dele e sugar o sangue dele. Mas a gente se alimenta sim de seu corpo, e de seu sangue, só que trazendo no sentido espiritual. E como que é isso? Bom, Jesus, apesar de ter um corpo físico e carnal, ele também foi o quê? Foi glorificado e tinha um corpo espiritual quando ele ressuscitou. E isso é o que nos dá de beber, porque enquanto na nossa carne Jesus ele elimina as nossas maldições, a gente no espírito dele se alimenta de sua santidade. Então é como se fosse uma troca. Ele se alimentando de nossa carne e trazendo a carne. Como é que eu vou explicar? E alimentando daquilo de ruim que a gente faz, tá? E nós se alimentamos daquilo de bom que ele fez para nós. Então é meio que uma coisa, parece até desconexa, porque você não pode pensar que você vai se alimentar carnalmente de Cristo, mas espiritualmente, que você faz parte do Espírito de Cristo, tá? E na carne de Cristo você fez parte, porque ele pegou a sua carne e as coisas que nela haviam e te entregou o Espírito dele. Então, à medida que você usufrui do Espírito de Jesus, ele usufrui da sua carne e, obviamente, das suas condenações e maldições. Então, basicamente, isso aqui está falando sobre espírito e está falando sobre carne. Está falando sobre santidade, está falando sobre maldições, tá? É meio complicado de entender, mas na série de Romanos você vai entender melhor como isso funciona. Você vai entender direitinho lá, porque Paulo traz um contexto aí bem forte, onde ele baseia as coisas do espírito e da carne e faz um contraponto a cada uma. Você vai entender porque é bem interessante, bem legal como funciona essa dinâmica e como acontece, beleza? Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho, não se esqueça, vai começar a série de Romanos, assista, beleza? Até mais, falou!